Boas noites. Dando prosseguimento às nossas reuniões, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo ao Pai a proteção, o esclarecimento e a orientação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os pontos do universo. Que o pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Muito bem, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Os órfãos, um espírito protetor. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar e lhes servirmos de pais. Que divina caridade a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não há essa caridade que magoa o coração, mas não há essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre. Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Muito bem. Então, só um instante para a gente começar nossos comentários. Bem, o que se destaca aqui é o amor ao próximo, né? E a forma desse amor ao próximo. Vale lembrar que na antiguidade, né, tanto na Grécia quanto em Roma, o que predominava era a ideia de que o universo é finito, ordenado, todo concatenado, e que a própria natureza coloca todos e todas as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, cada um desenvolve um papel e não há essa preocupação com o outro. O que é o outro? Aquele que não sou eu, né? O outro, o próximo. Não é isso que se vive, né? Eu
estou lá como escravo, eu tenho meu papel como escravo. Eu sou um centurião, eu tenho uma obrigação como centurião. Eu não estou preocupado com o outro, né? Já com o Cristo, né, ele quebra essa ideia de que a natureza, né, é quem controla isso, e aqueles deuses humanizados, né, aqueles deuses que têm características humanas, né, como ciúme, inveja, orgulho, disputa, né, todos esses deuses, eles tinham características humanas, né? Então o homem dava aos deuses as próprias características. Não, com o Cristo é diferente, né? Ele acompanhando, né, demonstrando que os judeus estavam certos na ideia de Deus único, ele traz uma ideia de familiaridade, né? Já, por quê? Porque todos os homens são filhos de Deus. Então agora é o inverso, é o papel inverso. É o homem que passa a ser divinizado, é o homem que passa a ter características de Deus, do Deus, né? E em contrapartida, isso predomina para todos, que são os irmãos, né? Todos somos irmãos. Então há um nivelamento entre as pessoas, um nivelamento colateral, em que todos são irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, a partir daí é que surge a ideia de irmão, né? De próximo, do outro. O que é o outro? Aquele que não sou eu, né? Que apesar do outro, do irmão, ser diferente, nós pertencemos a uma mesma família divina, né? E, portanto, nós temos obrigações entre nós, né? Entre os irmãos, temos obrigações. Essa ideia, né, do outro, né, estabelece algumas novas relações, né? Essas novas relações eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então está aí também a identidade, né? Nós somos idênticos por sermos irmãos e, portanto, o outro tem a mesma carência que nós temos. Então é importante isso, né? Que existe um Deus, né, numa relação hierárquica em relação ao homem, a cada um dos homens, a mim, né? E uma relação colateral entre o outro ou os outros, né? Até é estranho falar no plural, os outros, né? Os outros que compõem justamente essa sociedade, né? Essas relações, elas atingem uma forma de comportamento que desemboca no que é o amor, né? O amor é saber o que o outro precisa, o que o outro carece, e eu fazer para ele como se fosse para mim. É um deslocamento, já não é mais o que me interessa, né? O amor é um sentimento, ele é um sentimento. E a caridade é o sentimento na prática. Tanto que em algumas traduções a palavra amor e caridade aparecem como sinônimos nas traduções do Evangelho. Muitas vezes a palavra amor é substituída por caridade, mas a gente pode conceituar como caridade é o sentimento colocado em prática, né? E além desse sentimento ser colocado em prática, ele traz no seu bojo a ideia de intimista, né? É íntimo, é uma relação entre o outro que só interessa a nós, né? E ela não pode ser pública, ela não é pública. Por isso que uma mão não vê o que a outra está fazendo, porque senão eu estou fazendo para a sociedade e não estou fazendo como uma obrigação, como um dever, como irmão, né? No fundo é isso. A gente faz a caridade, a gente pratica a caridade, que é a prática do amor, né, em relação a um irmão,
Não porque Deus está vendo, não, é porque é um dever, bem nos termos kantianos, né? É um dever, é o que eu preciso fazer porque ele é meu irmão. Basicamente é isso. Então, as relações sinceras, né? Essas relações íntimas, né? Elas fazem parte do processo educacional de um Deus, né, que nos acompanha, que nos educa, que não nos fiscaliza e nos pune, né? Não, ele é um educador através de Jesus, porque foi Jesus é que criou, ele serviu para estabelecermos uma identificação, uma linguagem da vontade de Deus. Então Deus tem a sua vontade. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Precisei do intermediário para explicar qual é essa vontade de Deus, que foi Jesus. E ele explicou justamente essa intenção de Deus, essa vontade de Deus, que nós o reconheçamos como Pai Criador de tudo, que todos nós somos irmãos, portanto temos que viver em sociedade, isso não dá para viver isolado, e essa vivência em sociedade nos leva ao amor, né, que é atingido e se alimenta da caridade, que é o exercício desse amor, né? Por isso que nós não devemos, o verbo é dever mesmo, né? Não devemos tomar as nossas ações, principalmente de auxílio ao próximo, de uma forma pública, né? Então, vamos lá distribuir alguns alimentos, vamos atender alguns órfãos. Isso tudo, principalmente se os recursos são teus, você tem que fazer isso de uma forma intimista, né? E interessante que quando nesse texto aqui ele fala de órfãos, né, ele transforma o outro no seu filho, né? Você adotar um órfão é pegar esse outro, é aquele que está caído lá, que o samaritano ajudou, e leva ao extremo de você tratá-lo como se fosse um teu filho, né? Isso significa o quê? Não há limites para a caridade, né? É assim que entendemos esse texto a respeito dos órfãos. Que isso sirva para a gente pensar, né, refletir e avançarmos nas nossas atitudes. Prazer em revê-los e até a semana que vem. Boa noite. Uma boa tarde, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. E vamos iniciando com os dizeres de Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30. Disse Jesus: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A aflição é um sentimento daqueles que estão angustiados, preocupados com alguém ou alguma coisa. O sofrimento ainda existe aqui na Terra porque somos espíritos imperfeitos. A causa da aflição está nos erros atuais ou na expiação da falta cometida em vidas passadas. Muitos sofrimentos são criados por nós mesmos, mas poderão ser evitados quando nos esforçarmos para desenvolver a moral e a inteligência.
Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. O jugo, essa submissão de Jesus, é a observação da lei de Deus, que consiste na prática da humildade, da fraternidade, da bondade, do perdão, da resignação, da calma, da paciência e da confiança em Deus. Esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Quando estivermos tristes, não devemos buscar o consolo, ou seja, o alívio para o sofrimento, nas coisas materiais do mundo. Devemos procurar o consolo na doutrina de Jesus e estejamos certos de que o acharemos. Jesus é o grande médico das almas. Nele encontramos os recursos necessários para a nossa saúde espiritual. Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso significa que felizes são os que choram, porque serão aliviados. No entanto, ele não está se referindo a todos que sofrem, pois poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Diz que o desânimo é uma falta e que precisamos ter coragem e otimismo diante das dificuldades da vida. Deus sempre envia consolo a todo aquele que se esforça no bem. O auxílio divino vem por meio dos amigos espirituais, que nos amparam com seus conselhos e também nos fortalecem. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, não coloca em nós dificuldades e sofrimentos maiores daqueles que possamos suportar. Que o fardo nosso é proporcional às nossas forças. Assim também como a recompensa será conforme a nossa resignação e coragem. Antes de reencarnarmos, muitas vezes escolhemos as nossas provas, julgando-nos bastante fortes para suportá-las. Ao chegar aqui, reclamamos. Se pedimos muitas vezes a pobreza, é porque queríamos lutar contra a tentação da revolta e vencê-la. No entanto, na maioria das vezes, acusamos a Deus de ser injusto. E aí, nova dívida contraímos e perdemos a oportunidade de aprender com o sofrimento. E nesse caso, teremos de recomeçar. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata um caso em que um doente encarnado recebeu amparo espiritual, porém não soube aproveitá-lo devido à sua rebeldia. Diz o trecho: nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam
novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou a expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amário pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso. Como um adulto que não se aborrece com brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com o que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Esses dizeres se encontram no livro Os Mensageiros, conforme eu falei, o capítulo é o 47. Pensemos agora, que remédio prescrever aos atados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só há um remédio infalível: a fé, o apelo ao céu. O Senhor pôs um selo em todos que neles creem. O Cristo nos disse que com a fé se transportam as montanhas. E aqueles que sofrem e que têm fé, por amparo, ficará sobre a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Dizeres este de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Lembremos que o sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que em nossa ignorância cometemos em encarnações presentes ou passadas, e com ele compramos nossa felicidade futura. Porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. As lágrimas do sofrimento, quando bem suportadas, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Não sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Há o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados.
São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, Deus dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Que possamos refletir a respeito. Uma ótima e abençoada semana a todos. Muita paz.